aqui no YouTube. Demora um segundinho, mas a gente já vai. Para quem chegou agora, eu não estou em Salvador e minha conexão às vezes pode falhar, está instável, mas conseguimos o primeiro horário ter nossa aula sem dificuldade. Pronto. Já estamos transmitindo também pelo YouTube. Bom, pessoal, mais uma vez, bem-vindo a todos, bem-vindo especialmente ao Dr. Roberto Lessa, que é engenheiro agrônomo, tem experiência internacional na gestão de empresas, é empresário, grande empresário do ramo de agricultura sustentável, né? E comandou uma grande empresa em nível internacional e foi CEO de CEOs, ou seja, a experiência que ele vai nos trazer hoje aqui é uma experiência riquíssima, não é? No desenvolvimento, né, de atividades empresariais, industriais também, e com, evidentemente, o toque humano, não é? que ele imprime a todos os seus negócios, uma visão social também muito apurada, e traz essa experiência aqui para a gente, o que é uma riqueza que usualmente nós não temos contato na faculdade de Direito. Bom, como a estrela é o Roberto Lessa, eu não vou... Vocês me ouvem? Todos estão me ouvindo? Sim. Gabriel está me dizendo que sim, consegue me ouvir. Sim, estou ouvindo. Ok, Mariana também. Roberto, você me ouve? Está me ouvindo? Coisas da tecnologia, gente. Então, agora você me ouve, Roberto? Sim, estou te ouvindo perfeitamente. Pronto. Bom dia a todos. Nós não estamos lhe vendo. Agora sim. Bom, então, como eu disse, fiz uma pequena apresentação sua, Roberto, e imediatamente eu passo a palavra para você, para que a gente possa aproveitar, né, da sua experiência profissional para nos brindar com informações e com toques, com dicas valiosas. É com você. Obrigado. Obrigado, professor Marco Aurélio. Bom dia, turma. Espero que todos estejam bem, com saúde. Eu não sei o que o professor Marco Aurélio falou como introdução, obviamente que eu estava com problema de áudio aqui, mas o convite que ele me fez, primeiro me fez honrado em fazer parte aí do projeto dele junto com vocês. E o meu interesse aqui, e o meu objetivo, é fazer com que a gente consiga ter uma dinâmica no nosso processo de diálogo. Então, eu tenho algumas experiências na área de executivo, na área internacional, aqui também no mercado nacional, mas eu vou citar algumas coisas, mas o meu interesse é que a gente tenha um diálogo, uma conversa. Então, por favor, Eduarda, Beatriz, George, Cristiano, Eli, Gabriela, todos vocês, por favor, Dart, fiquem muito à vontade para perguntar, porque senão vai se tornar um negócio chato eu falando aqui das minhas experiências e vocês ouvindo do outro lado. Então, o meu interesse aqui é justamente ter um bate-papo, ouvir de vocês perguntas e poder, de alguma forma, responder a vocês
dentro do que eu puder, ok? Todos me escutam bem? Sim. Perfeito, perfeito. Eu vou citar aqui algumas experiências somente como matéria-prima aí para vocês aquecerem o diálogo, né? Algumas curiosidades. Na minha carreira, eu fui presidente de presidentes, eu fui CEO de CEOs. Então, aqui no Brasil, eu tinha uma atividade como executivo de Global CEO, aonde a minha cadeira, eu estava sentado oficialmente em Amsterdã, tomando conta de 4 áreas, basicamente. O Brasil, os Estados Unidos, a Europa e a China. E o interessante é que em cada país desse, obviamente, você tem uma forma completamente diferente de conduzir as relações pessoais em face ao direito que existe no local e, às vezes, no caso dos Estados Unidos, no Estado. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, nos Estados Unidos, a nossa base era Irvine, que fica na Califórnia, e após 2 anos de um escritório montado lá, o escritório não estava, vamos dizer, performando, não na Califórnia, mas nos Estados Unidos como um todo. A gente tinha uma pequena unidade em Nova York e outra em Irvine, na Califórnia, e não estava performando. Lá nós tínhamos 14 pessoas e eu resolvi, no mês de novembro, fazer uma grande mudança por lá. E essa grande mudança... E essa grande mudança era uma mudança de troca de pessoas, de diminuição de estrutura. E, obviamente, nós chamamos o advogado para nos assistir nessa mudança. E ele nos disse, olha, se fosse Nova York, essa mudança seria muito simples, né? Mas você está aqui no estado da Califórnia. E para você fazer uma mudança dessa, você precisa justificar por que está alterando, por que está pessoalmente demitindo A ou B ou C. Precisa ter uma justificativa e essa justificativa precisa ser... Então, pasmem, a recomendação que ele fez, como a estruturação era grande, né, ia trocar muita gente, a recomendação disse, eu fecho o escritório. Por quê? Você vai ter uma justificativa para todo mundo e não tem como não ser aceita. O escritório fechou, não tem mais vaga para ninguém. Então, e assim foi feito. Nós fechamos o escritório, foi feita uma demissão coletiva da estrutura, rápida, e aí se dá muito rápido, porque o direito lá simplesmente é uma conversa, passa-se o cheque e acabou. E abrimos uma outra unidade logo em seguida, convidando as pessoas que nós desejávamos, já em outro estado. Então, essa foi, vamos dizer, um aprendizado muito interessante que nos causou, no início, vamos dizer, uma certa estranheza, mas, em seguida, são as coisas normais. Quer dizer, se a gente tivesse um outro estado dos Estados Unidos, isso seria completamente diferente. Ainda falando sobre direito, alguém tem alguma dúvida sobre isso? Alguma pergunta sobre essa primeira curiosidade aí? Roberto, o que passa na cabeça do CEO quando vai demitir? Como? O que passa na cabeça do CEO quando ele vai demitir, desligar um colaborador? Primeiro que eu digo o seguinte, a demissão não é o dia da demissão, né? O processo é construído, né? Não é algo estanque. Você constrói um caminho, não só para demitir, como admitir, né? Mas, de certa forma, é um dia que
que lhe carrega uma certa frustração, mesmo que a questão seja o outro, que não esteja performando, ou seja a estrutura do país, ou seja a estrutura do negócio, como no caso dos Estados Unidos, a gente mudou a estrutura do negócio para não ter uma estrutura mais vinculada a empregados e sim a prestadores de serviço. Mas, como eu disse, Marco, você não demite naquele dia, você vai construindo um plano de reestruturação e de avaliação das pessoas, ou seja, não pode causar surpresa no final das contas. Mais alguma pergunta em relação a isso, que eu vou passar para outra situação agora na Holanda? O pessoal está com vergonha, gente. Vamos aproveitar. É todo dia que a gente traz aqui que vocês... Isso não é comum na faculdade de Direito, você trazer profissionais das diversas áreas com experiência, como a de Roberto, internacional, não é? Ele tem uma riqueza de dados, de informações, de dicas que pode passar para a gente, enorme, que vocês nunca, eu digo realmente nunca, vão ter apenas com a leitura dos livros de direito. Então, vamos aproveitar. Em outras ocasiões, na semana passada, nós tivemos perguntas bem interessantes. Vamos aproveitar a presença dele aqui. Mas, eu vou caminhar agora para a Holanda, para uma situação que também foi bastante interessante. Também foi uma situação de reestruturação, onde eu fui fazer o desligamento lá do CEO da União Europeia, e ele era uma pessoa assim fantástica, ele é uma pessoa fantástica, mas discutimos, ele não estava performando, eu já tinha conversado algumas vezes com ele, e foi uma conversa assim certamente amigável. No final das contas, que nós nos despedimos, dei um abraço nele e foi algo normal. 48 horas depois desse desligamento, eu recebo uma carta dele, obviamente feita por um advogado, dizendo que ele não aceitava a demissão e que na terça-feira ou quarta-feira ele estaria voltando lá para continuar a trabalhar, porque ele não aceitava a demissão, porque não tinha nenhum documento anterior dizendo que a performance dele não estava boa. Ou seja, ele não aceitou a demissão e disse, eu vou voltar. Então, aqui no Brasil, é muito incomum você ouvir algo desse tipo, né? Você simplesmente demite, e não precisa dizer por quê. Então, houve desligamento, ele disse, não aceito. E não aceito porque não houve um documento formal. E isso foi a juízo. Eu contei, inclusive, para Marco Aurélio esse caso, isso foi para juízo. E foi interessante, porque quem já viu aqui a Justiça Trabalhista como é, no dia de uma audiência, é muita gente no fórum, aquele negócio todo e tal. E no dia que marcaram, sim, o juiz, quando marcou a audiência, ele pediu antecipadamente, ele fez algumas perguntas para cada parte antecipadamente. Ele fez perguntas. Além da defesa, ele fez algumas perguntas. Ele recebeu as defesas de cada um e ele fez perguntas. E nós respondemos essas perguntas depois que ele leu as defesas. E marcou a data da audiência. É a primeira experiência que eu tinha internacional de ir para uma audiência trabalhista. Eu cheguei no lugar, o Uber me deixou lá na porta, eu entrei, Nívia, Cristiano, Marina, um vazio completo. Eu pensei que tinha entrado no lugar errado. Não tinha ninguém. Não tinha zoada, não tinha barulho. Tinha um eco, assim, né? Se você fizesse algum... Então, aí eu fui entrando, aí tinha um senhor de informação lá, eu perguntei, não, o senhor está no lugar certo, é ali. Aí fui lá, cheguei lá, encontrei o meu advogado, encontrei a outra parte e tal, e eu cheguei lá, sei lá, 10 minutos antes da audiência. Na hora da audiência, abre-se uma porta e diz, por favor, Aurantiaca e o outro, tal. Nós entramos lá, o juiz estava lá, e uma perfeição de audiência, ele fazia perguntas profundas de quem demonstrou que estudou o processo, né?
E interessante que ele, durante o processo, ele perguntou ao por que ele estava requerendo mais 2 anos, né? 2 anos de salários, e ele disse que era para ter condição de se, né, de se recolocar, né, no mercado. E aí o próprio juiz perguntou: você precisa de 2 anos para se recolocar no mercado, mas ao mesmo tempo você coloca na sua defesa que você é um profissional altamente capaz, que tem um histórico fantástico, que entrega resultados, e a nossa taxa de desemprego na Holanda é baixíssima. Por que você precisa de 2 anos se você é esse profissional todo com a taxa de desemprego baixíssima? Ele não soube responder. Então, para você ver o nível de entendimento do juiz e tal. No final das contas, houve a sentença, que ele disse que ia dar dia 8 de novembro a sentença, e deu a sentença. No final das contas, o ACO lá teve que pagar 8.900 euros, mais as custas trabalhistas, mais as custas processuais lá. Mas o fato é o seguinte: é comum na Holanda, e é comum também na França, a pessoa não aceitar o desligamento. Simplesmente não aceita. E aí você vê que, quando você vai dar um feedback a um funcionário, olha, eu acho que você precisa melhorar um pouquinho a performance, você dá por telefone esse feedback, mas você precisa registrar ele por e-mail. Você precisa registrar ele de alguma forma, porque você constrói a história das suas conversas. A conversa por telefone, aquela conversa que você chega: vamos jantar aqui, vamos jantar, e olha, estou achando que você precisa melhorar nisso, aquele resultado não foi tão bom, o que é que você precisa de ajuda, tal. Isso é comum ao brasileiro fazer. Lá, isso não tem valor, porque o valor é o que você escreveu ou que você deixou registrado em algum documento. Então, isso muito vale. Na Alemanha, nem tanto, mas na França e na Holanda, por certo, sim. Então, esses são 2 casos aí, vamos dizer, focados aí nas questões trabalhistas e de relações pessoais. E a outra coisa que ainda também voltada à questão de pessoas, quando você vai entrevistar uma pessoa nos Estados Unidos para admitir, você precisa ter um cuidado enorme. Eu tive aulas para fazer entrevistas, para que eu, no momento da entrevista, não gerasse um passivo. Aqui no Brasil, então, por exemplo, eu não posso perguntar, se for uma mulher: você é casado? Tem quantos filhos? Qual é o seu hobby? Né? O que é que você gosta de fazer? Não, eu tenho que perguntar coisas sobre o trabalho. Eu não posso perguntar coisas sobre a família, porque pode gerar que é discriminação. E não é. A gente quer entender um pouco a estrutura familiar. O seu marido está disposto a se mudar? Como é que você se enxerga a sua mobilidade tendo uma família como essa? É uma pergunta discriminatória. Porque para a gente aqui é uma interação social, né? Não, e é cuidado, nós né? Somos, exatamente. Roberto, tem um comentário aqui da Eduarda Toledo, aí no chat. Pelo que vi, a tendência é sempre ter um pensamento mais liberal, né? No geral, creio que nem é uma dúvida, mas me surpreendi com o fato de ser mais fácil abrir uma nova empresa em outro estado do que demitir alguns. E especialmente no estado da Califórnia, a questão, quando você vai fazer uma reestruturação de muitas pessoas, que você precisa ter uma justificativa para cada um, o porquê que esta pessoa não se enquadra nisso. Aí você tem que fazer um dossiê. Você imagine que é um trabalho hercúleo você fazer um dossiê sobre cada pessoa, dizendo: olha, não é porque não se encaixa. E às vezes não é a questão da pessoa, é porque a função mesmo não se encaixa. Então o advogado diz: olha, encerra a empresa, é mais fácil você encerrar a empresa e abrir em outro e chamar as pessoas que você deseja para trabalhar em outro estado do que... essa é a realidade, que às vezes choca a gente, mas tem que conviver com isso. Por isso que eu digo, se você vai abrir algum negócio nos Estados Unidos, escolha muito bem o estado que vai ser o seu escritório, porque
as leis são muito diferentes, e escolha dentro do seu business se o negócio tem estrutura de resultado suficiente para que você se justifique abrir um escritório lá ou apenas contratar um escritório de representação em vez de você ter seus próprios funcionários lá. E por que foi escolhido esse outro estado? E qual foi o outro estado, Roberto? Olha, É que você pode dizer, né? Porque tem coisas que são de segredo de idade. Não. A Califórnia foi escolhida porque seria o nosso foco point, porque o nosso produto tinha muito a ver com o jeito de ser californiano. Então, a nossa ideia era pregar na costa oeste dos Estados Unidos a Califórnia e na costa leste Nova York. Então, e depois ir abraçando das costas para o centro. Então, essa seria a ideia. Mas, de fato, eu preferiria ter aberto um escritório do nosso QG em Nova York do que na Califórnia. E quando vocês saíram da Califórnia, foram para qual estado? Nova York. Ah, foram só para Nova York, né? Tá, ok. Ó, tem mais uma pergunta aqui, ó, da Eli Barreto. Gente, vocês podem perguntar e voz também, viu? A Eli fala sobre o CEO, qual a função e performance ideal que a empresa global tem de esperar desse profissional? Primeiro, que ele seja altamente adaptável, né? Tenha resiliência, porque vai encontrar muita dificuldade, adaptabilidade, uma capacidade grande de se relacionar com pessoas e, eu posso dizer, ser muito pragmático no que diz respeito a resultados. E quando eu digo pragmático no que diz respeito a resultados, você pode ter um executivo que vai fazer uma apresentação de resultados e 9 lâminas do seu PowerPoint justificando por que não conseguiu, né? E uma lâmina dizendo qual foi o resultado. Eu tenho dito muito e conversado muito com as pessoas que quando você tem que focar e enfrentar os problemas de frente, não tentar achar as justificativas porque não conseguiu, mas o como você irá conseguir superar aquilo, né? Ou seja, quais são suas estratégias. Não é olhar para o retrovisor porque você vai bater o carro. Se você continuar dirigindo olhando o retrovisor, você bate o carro. Você tem que olhar e dizer o seguinte: olha, ponto. Bom dia. O resultado que eu tinha previsto para o ano de 2020, eu só consegui 95%. Não consegui os 5%. Para conseguir isso para 2020 ou 2021, vai ser assim. Encerrado o assunto. Porque se você gastar muita energia dizendo por que o governo isso, por que aquilo outro, no final das contas você desgasta coisas que você não pode resolver, né? Então, acho que a palavrinha como ela é muito pouco usada, porque o como significa enfrentar o novo, o como significa sair da zona de conforto. Eu imagino que quem está numa posição dessa de comando, que está à frente de um negócio global, precise ter gente que ao lado na equipe que traga o problema e a solução, e não apenas o problema, né? Porque o CEO não vai conseguir resolver todos os problemas de todas as unidades, de todas as subunidades. É isso mesmo? Exato. E outra, o CEO não é infalível, como ninguém é. Então, às vezes, e já aconteceu isso comigo, resultado frustrante em uma determinada área, e você começa a dizer o seguinte: olha, o resultado que eu previ não foi alcançado e foi horrível. Você já começa colocando, inclusive, luz nesse negócio. Foi horrível, não consegui entregar, ponto. Qual é a minha estratégia para superar isso? Essa.
Então, você começar a justificar ou tentar esconder ou mitigar isso aí, não funciona. Eu vou citar, eu não sei se vocês sabem, eu sou agrônomo, né? Eu falei com eles no início, Pronto. formado pela UFBA. Isso, exatamente. Exatamente. Eu me formei vendendo redinha. Eu acho que vocês nem conhecem essa redinha que eu vendia. Antigamente tinha uma redinha amarela de limão. Você colocava limão, colocava pequenas laranjas, lima. Então, para me sustentar, eu era representante dessas redinhas, que era de uma fábrica de Santa Catarina chamada Arima, e eu vendia a redinha nos intervalos da minha aula e nos intervalos, nos finais de semana, em Santo Antônio de Jesus, Ilhéus, Vitória da Conquista, Itabuna, Cruz das Almas, Feira de Santana, Salvador, ali na Feira de São Joaquim. Então, eu sobrevivi assim. Mas voltando aqui, eu era agrônomo, eu sou agrônomo. Eu viajei uma vez para Costa Rica, em 1997, e descobri lá que existia um modelo de plantio de palmito muito interessante, que você simplesmente, após a germinação da semente, você já colocava ela no campo sem precisar passar pela parte de viveiro, que demorava, às vezes, 8 meses. Isso era uma economia fantástica, né? Eu, muito inteligente, entre aspas, né? Assim, com aquele furor de, não, eu vou levar uma tecnologia nova para minha empresa e tudo mais. Quando cheguei lá, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu digo, agora eu vou plantar uma área, né, com essa tecnologia, porque é uma tecnologia que economiza bastante, inovadora e tudo mais e tal. E eu plantei essa área e foi horrível. Foi horrível. Péssimo. E eu fiquei dormindo com aquilo, digo, rapaz, a área está horrível, eu perdi muito, acho que eu tinha perdido 70% da área. Foi uma área relativamente grande, 50 hectares, e perdi 70% da área. Tá? E aí, quando o sócio, o dono da propriedade, veio visitar a fazenda, eu disse a ele, eu estou querendo levar amanhã de manhã cedo, numa área que eu fiz um plantio com a tecnologia lá da Costa Rica. Aí tá certo, tá, 7 horas eu passo aqui, pego o senhor e tal, 7 horas, cheguei lá, passei, parei assim, fomos para a área, parei assim na estrada, mostrei aquela área assim para ele, ele disse, Lessa, mas não estou vendo palmito aí, eu estou vendo só mato. Eu digo para o senhor ver a merda que eu fiz. Então, Você pode dizer quem era essa pessoa que estava com você? Norberto Odebrecht. Então, para você ver que você tem que... não tem que ter medo que você errou. Quando você tenta esconder, quando você tenta mitigar e tal, você fica numa posição frágil. Então, isso é uma coisa para a profissão de vocês. Quando vocês cometerem o cliente de vocês, não é melhor fazer dessa forma? Digo, você está certo, verdade. Olha, mais inteligente do que a minha sugestão, gostei. Isso vai trazendo maturidade a você e não ter medo de se colocar como falível. Nós somos falíveis. Roberto, essa turma são duas turmas, é o pessoal de Direito e o pessoal de Comercial 7, que tem estudantes de Economia e Administração, podem ter, né? Economia, Administração, Contabilidade e Engenharia. Okay? Eu vou responder Marina agora. Isso. Minha trajetória. Eu vou tentar contar rapidamente. Eu resolvi fazer faculdade de agronomia. Eu fiz agronomia e medicina, passei nos dois. Medicina na segunda lista na Baiana e agronomia. Todo mundo lá em casa pensava que eu ia fazer medicina. Eu resolvi fazer agronomia. Então, e agradeço por ter escolhido isso. Fui fazer agronomia. A minha batalha para terminar o curso de agronomia foi bem difícil, porque na época meu pai tinha falido, ele não tinha condições nenhuma de bancar o meu curso, a minha sobrevivência por lá. Então, eu tive que me virar. Isso foi fantástico, foi ótimo para mim. Foi uma segunda faculdade, né? A faculdade da sobrevivência.
todas as greves que tinha na faculdade e férias, eu estava estagiando, né? Então eu ia para a Fazenda A, Fazenda B, Fazenda C. Greve para mim, eu ficava feliz, porque eu não ia ter aula e ia para a prática, né? Então eu voltava, e às vezes a aula voltava e eu não voltava, porque estava tão interessante o meu aprendizado lá e eu ficava por lá. Exatamente. Aqui nós estamos tendo, Roberto, a aula e a prática. Exatamente. Então, quando eu me formei, eu já estava empregado, né? Porque em um desses estágios eu fui contratado, e aí eu fui contratado para tomar conta de uma pequena fazendinha, certo? Era um conglomerado de fazendas, né? E me deram uma pequena fazendinha, e o cargo que eu tinha nesta fazendinha era fazendeiro. O nome era esse, não era gerente e tal. O nome do cargo era interessante, né? Fazendeiro. E aí eu fui ser fazendeiro numa fazenda chamada Terra Cortada. E desempenhei minha função lá como agrônomo. Pouco tempo depois me chamaram para assumir a área de melhoramento genético. E aí eu me dediquei basicamente ao estudo da genética e o estudo de seleção massal, para descobrir variedades tolerantes à vassoura de bruxa na área de cacau, e desenvolvi um projeto de clonagem muito interessante, que hoje, em parte, é bastante utilizado pela CEPLAC e pela Embrapa. Passei praticamente 3 anos fazendo isso. Os proprietários, nas reuniões que eu apresentava os resultados, viram que eu tinha algum outro potencial, me colocaram o desafio de, além da área técnica, tomar conta da parte administrativa. Assumi essa área administrativa, fiquei como gerente administrativo e técnico das propriedades. Depois eu fiz uma proposta para fazer uma joint venture inusitada aí com uma empresa equatoriana. Quando eu fiz essa proposta, eu montei todo o plano de negócio, eles gostaram, e aí me chamaram para ser diretor. Essa joint venture deu muito certo, e aí eu fiquei como diretor da agrícola, e logo em seguida eu passei a ser, depois da diretor agrícola, eu montei um time e pude me afastar e virei diretor de investimento, certo? Nessa fase que eu era diretor de investimento, ao mesmo tempo eu era presidente de 3 indústrias. Com isso, eu ganhei muita experiência no valuation de empresas e no valuation de planos de negócio. Fui para fora, fiz alguns cursos para me aperfeiçoar, e quando voltei, eu me tornei executivo geral da parte de agroindústria desta empresa, e depois caminhei para ser um braço completamente diferente, vice-presidente executivo da área social dessa empresa, que era a Odebrecht. Então, depois disso, em 2012, bem antes da Operação Lava Jato, a Odebrecht tinha 170 mil funcionários, todo mundo queria entrar lá, e eu resolvi sair. Eu tomei a decisão de sair. Você tem que ser agente do seu próprio destino. Quando você estiver em uma zona de conforto muito grande, bom salário, tudo maravilhoso e tudo mais, mas você não estiver feliz, porque não é dinheiro que vai lhe trazer felicidade. Quando você não estiver feliz, quando você estiver incomodado, cuidado para que o status da sua posição não esteja nublando a sua decisão. E eu levei praticamente 4 anos tentando tirar essa névoa do status para que minha decisão ficasse clara. E em 2012, em fevereiro de 2012, eu decidi sair da Odebrecht, quando todo mundo estava querendo entrar, e a convite de uma empresa americana para desenhar um projeto do início ao fim de agronegócio. Foi aí que eu passei a conviver muito mais fora do país do que dentro do país, né? Praticamente eu passava
10 dias por mês dentro do Brasil e o restante fora do país. Foram praticamente 10 anos fazendo isso. E aí fizemos processo de... Sim, aí eu comecei como head da operação do Brasil, depois eu virei o CEO Brasil, e depois eu peguei e fiquei como CEO global, onde eu abri as operações nos Estados Unidos e Canadá, Europa e China. Então, vamos dizer, tentando ser bastante curto, é mais ou menos isso aí a minha carreira de CEO. E hoje eu tenho, depois de sair desse cargo de executivo que foi em maio, eu resolvi me dedicar aos meus próprios negócios. Eu tenho hoje 5 empresas. Eu tenho uma empresa agrícola, que tem fazendas, tem 11 fazendas de palmito, guaraná orgânico, cacau e açaí. Tenho uma empresa de trade, que essa empresa de fazendas tem 27 anos, essa empresa de trade tem 15. Nós somos o maior exportador de guaraná orgânico do mundo. Essa trade atua em 18 países já. Eu tenho uma empresa de consultoria, que é a Trust Results. Se vocês quiserem entrar também depois no site, eu vou colocar aqui as empresas: souzaribeiro.com.br. É a nossa empresa de Trust. E também temos o LinkedIn dessas empresas, se vocês quiserem acompanhar. A gente posta muitas coisas interessantes lá. O LinkedIn também, você procura por Souza Ribeiro AgroTrade e Trust Results. E tem uma empresa de Capital Venture, que é a Gilgdorf. Ela é uma empresa que aposta em iniciativas de startups e empresas que estão começando. E tem uma de real estate, então, que é para administrar os negócios imobiliários. E, em cima dela, nós estamos acabando de celebrar agora na junta comercial a holding, que é a Halligen, que ela, vamos dizer, é o guarda-chuva dessas 5 empresas que tem lá. Então, hoje, o meu desejo, depois de passar por essas coisas todas, é voltar a ser agrônomo. Estou fazendo isso já, não é mais desejo. Voltar a ser agrônomo, ir para o campo, sujar as botas, dirigir trator, plantar muda de cacau, plantar muda de banana. Ou seja, são ciclos que a gente vai fazendo como executivo, e cuidado para que o seu sucesso não distancie você do que você decidiu lá, jovem, o porquê que eu queria fazer agronomia, porque eu queria viver mais no campo. Em um determinado momento, eu estava vivendo mais nos Estados Unidos, na Europa, na China e no Canadá do que no campo. Foi ótimo, ganhei muito dinheiro, fiz minha vida, tudo bem, e agora eu estou voltando às minhas origens do que diz respeito ao que eu sonhei para mim. Muito feliz, estou talvez no melhor momento da minha vida de profissional emocional, e fico muito feliz em ficar compartilhando. Esse é o levar de volta, né? Eu estava pensando em inglês aqui. Esse é o levar de volta, né? Give back. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é o meu give back para a sociedade, tá? Então, e fico feliz que vocês, alunos da UFBA, consigam ouvir de mim essa história, porque eu tive pessoas que contaram suas histórias para mim lá no início e que foram para mim referências. E essas referências, naquelas conversas, entraram, tatuaram na minha cabeça muitas coisas que eu digo: é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu vou seguir. Roberto, uma vez você me contou uma história que eu achei fantástica. A mim não. Uma palestra sua que eu assisti no Quatro Rodas, Brasília, hoje em dia, que você falava quando você estava montando a indústria, um fabricante de equipamento sofisticado, ele entregou uma lista de pessoas. Disse: são essas as pessoas que sabem operar essa máquina. Você pegou essa lista e fez o que a partir dela? Exatamente, é interessante. Isso talvez responda aí ao que você colocou aqui no seu chat aqui.
Na verdade, foi a Tetra Pak e a Sidel, né? A gente colocou máquinas altamente sofisticadas para rodar uma indústria em uma cidade de interior que população economicamente ativa são 6 mil pessoas, né? E a fábrica iria, junto com as fazendas, iria estava empregando em torno de 1.000. Então, aí ele me deu essa lista. Eu digo, olha, a máquina aqui vai estar montada, nós vamos trazer nossos técnicos da Itália e da França e vão ficar aqui 6 meses treinando as pessoas a operarem essa máquina. E aqui nós temos uma sugestão de lista de pessoas para que você convide em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, em Brasília, que já têm uma certa experiência e serão treinadas e tal, tal, tal. E aí eu fui com aquela lista para casa, né? Eram 8 pessoas que iriam coordenar o funcionamento da máquina, e voltei. Esses técnicos estavam terminando de montar a máquina. Eu digo, e para vocês treinarem pessoas que nunca viram a máquina, quanto tempo demora? Digo, aí vai ser um contrato diferente, não pode ser mais 6 meses, vai ter que ser 1 ano e tal. Digo, então eu prefiro 1 ano. Então vamos fazer um contrato de treinamento, em vez de ser de 6 meses, 1 ano. Mas eu quero que as pessoas que você treine sejam daqui da região, sejam aqui do Conde, seja aqui da própria região. E aí, interessante que o currículo das pessoas era padeiro, ex-apontador de jogo de bicho, né? O cara da oficina de moto. E vou dizer uma coisa, depois que terminou o curso, obviamente não precisaram de 1 ano, né? Porque a carga que eles queriam e a motivação que eles tinham para aprender era maior do que o cara que estava morando no Rio, em Brasília ou outro lugar. Ele todo dia, quando terminava o trabalho dele, ele voltava para casa, para sua família, e o cara do Rio de Janeiro certamente ia tomar ou a pessoa ia ficar com saudade da família, aquele negócio todo e tal. E era possível que depois de todo o treinamento, essas pessoas não ficassem com a gente. Então, essas pessoas ficaram, trabalharam e performaram muito. E, no final do curso, eles disseram o seguinte: foi a melhor turma que eu tive na minha vida. Nunca vi tanta gente querendo aprender. As pessoas estudavam muito mais do que as pessoas que tinham curso disso, daquilo outro. Então, as soluções inusitadas... Inovador, né? Fuja do tradicional, viu? Fuja do tradicional. O tradicional é o confortável, é o que todo mundo fez. Então, se pergunte, existe alguma maneira diferente de fazer isso, que eu possa, além de fazer diferente, aprender com isso, né? Ou até mesmo errar, dizer, porra, errei. O que a gente vai fazer? Eu tenho uma filha que está fazendo um mestrado nos Estados Unidos, e ela está terminando o mestrado e tal. Em alguns pontos do mestrado dela, o projeto estava dando errado, né? Eu disse, pô, meu pai, aquele negócio do projeto está dando errado. Eu digo, minha filha, isso é resultado. Você não faz pesquisa para dar certo. Você faz pesquisa para saber se aquilo funciona. E quando não funciona, deu certo. Perfeito. Alberto, tem uma pergunta aqui da Eli Barreto. Sua experiência precisa de muitos elementos importantes. A língua, quando você recebeu a proposta de sair do Brasil. Olha, a barreira da língua inglesa, ela é importante. Realmente, para você se comunicar e você ter a expressão, porque quando você fala o inglês com dificuldade ainda de se expressar e tudo mais, você não dá o tempero do que... Eu sou um cara que gosta de me comunicar muito bem, e eu falo com gestual, falo com certa facilidade. E o inglês me travava isso. Então, eu ia fazer uma apresentação para o meu time lá, e às vezes eu digo, pô, não é Roberto que está falando aqui. O Roberto que está falando aqui é um Roberto que quer falar um inglês perfeito.
E quando o Roberto falava inglês perfeito, ele era um péssimo orador. Péssimo. Então, no momento que eu me despreocupei de falar o inglês perfeito, gramaticamente correto e tudo mais, as pessoas começaram a me entender melhor. Você já tinha fluência no inglês? Eu tinha fluência, mas eu não tinha uma experiência como líder executivo falando para 40, 50 pessoas, né? Todo dia, o dia todo. E Como isso... foi que você aprendeu inglês, Roberto? Eu fiz EBEC aqui, né? Que no final das contas me deu uma base, mas muito, muito ruinzinha, né? Eu não gostava. Eu me formei para ter aquele. Desculpe aí, viu? A porra do certificado. Botei aquele negócio debaixo do braço, mas quando a pessoa falava duas perguntas para mim, eu não sabia. Então, inclusive, foi o que eu falei com minhas filhas, né? Digo, olha, se vocês quiserem aprender inglês, obviamente não tendo essa escola que são bilíngue, que é o vamos dizer, o mais interessante para que você conviva com duas línguas e tenha fluência o quanto antes, mas não foi o caso das minhas filhas, vão para fora do país. E foi assim que aconteceu. Eu fui para fora, passei um tempo na Inglaterra, depois passei um tempo em Nova York, trabalhando e estudando ao mesmo tempo. E, para mim, além de estudar, eu acho que uma ferramenta muito importante para você quebrar a barreira da língua é ser sem vergonha. Ou seja, é não ter vergonha. Não ter vergonha de falar. Não ter vergonha de errar. A mesma coisa o CEO. Se você tiver muito medo de errar e ficar empacado em tomar decisão, ferrou. Então, a nossa coragem de fazer acontecer e rapidamente corrigir é mais importante do que fazer sempre completamente bem feito. O completamente bem feito tem um defeito. Às vezes passa do tempo. E o grande defeito é que não foi feito no momento certo. Perfeitamente errado em seu momento. Não adianta nada, né? A gente diz que justiça tardia não é justiça também. Exatamente. Tem uma Respondi sua pergunta. pergunta, Eli? Respondeu sim, obrigada. Nada, foi um prazer. Beatriz, você não quer fazer de viva voz, não, seu comentário, sua pergunta? Vocês estão com vergonha? Aproveitar que o tempo está acabando. Bom dia. Bom dia, Beatriz. É uma curiosidade minha. Quando vocês estão iniciando a empresa, iniciando um negócio, se vocês têm facilidade, caso vocês queiram realizar uma atividade que exige um grande capital, e vocês têm alguma dificuldade em negociar com os bancos, em conseguir empréstimos, eles financiam com facilidade, os bancos têm receio em emprestar esse dinheiro. Como é que é? Se tem alguma dificuldade, barreira? Olha, é uma pergunta, vamos dizer, genérica, importante, mas genérica, e é difícil de responder porque existem muitas especificidades e detalhes para poder bem responder a sua pergunta. Nem todo negócio precisa de dinheiro, para começar, ponto. Certo? Às vezes, a pessoa diz assim, eu não vou começar um negócio porque eu não tenho dinheiro. Digo que é a primeira justificativa do cara para se colocar na posição de vítima. Né? Eu não começo negócio porque eu não tenho dinheiro. Os grandes empresários que você vê aí, das grandes lojas, grandes redes, as grandes histórias, o cara começou sem nada. Absolutamente nada. Mas eu vou citar um exemplo que talvez seja interessante. Na Bahia, Roberto, nós temos muitos exemplos, né? Muitos. Exatamente. Desde Paz Mendonça a outros empresários que estão vivos aí, eu não queria citar o nome do usuário, mas existem muitos. Deixa eu citar um exemplo
eu vou citar um exemplo criativo. Nós tínhamos uma empresa, certo? E que esta empresa estava precisando de capital de giro. Mas para ter esse capital de giro, que era um capital de giro que nós queríamos de baixos juros, o banco estava querendo duas coisas. Ela queria garantia real, o banco queria garantia real, e o banco queria aval dos sócios. Garantia real estava comprometida e aval dos sócios eles não estavam querendo dar. Então, pronto. Aí eu podia chegar e dizer o seguinte, olha, não dá para fazer. Então, já tinha uma justificativa perfeita para dizer, não dá para fazer, tal. A questão veio aquela palavrinha, como? Como eu consegui um empréstimo? A juros baixos, sem garantia real e sem aval dos sócios. É a teoria da escassez. Você vai tirando as variáveis todas que estão à sua disposição. E aí? Como é que eu vou fazer isso? Criamos uma chamada escrow account. Nós fizemos a seguinte operação com o banco. O que é que você quer? Por que você quer garantia real e aval? Para diminuir o risco. Você não quer porque eu quero aquela casa, porque eu quero aquela fazenda, ou porque eu quero a assinatura do sócio. Não, você quer... O que é que está por trás disso? Diminuir o risco. Beleza. A operação é para financiar a venda. Então, o que é que eu vou fazer? Vou eleger, do montante do capital de giro que nós estamos tomando, 3 clientes que vão fazer o depósito, ao invés do depósito na conta da empresa, vai fazer o depósito direto numa escrow account, que é uma conta que o banco vai ter consignado com a empresa. Ou seja, é uma conta conjunta da empresa com o banco, ou da nossa empresa com o banco. Então, só que quem é o líder daquela conta, quem tem a senha daquela conta, é o banco. Então, ficou legal. O banco me deu o dinheiro, sei lá, 3 milhões de reais, e o contrato com os clientes que eu tinha com os clientes estava dizendo os valores têm que ser depositados nessa conta. Então, todo o valor era depositado nessa conta, ele ficava com a prestação do empréstimo e mandava a diferença todo mês para a conta original da empresa. Ou seja, no final das contas, foi tudo resolvido de uma forma, vamos dizer, inusitada, né? Então, vou citar um outro exemplo. Nós montamos uma empresa de consultoria chamada Trust Results, que você está vendo aí, e que, no início, você não tinha cliente, você não tinha nada, e eu tinha funcionários, né? Então, o primeiro ano foi uma necessidade de capital. Eu coloquei 100 mil reais para abrir essa empresa, e ele comeu os 100 mil reais mais 20 mil reais. Ou seja, no primeiro ano, consumiu-se os 100 mil do capital social mais 20 mil. E o executivo que eu coloquei lá dentro, que é Ailton Pereira, todo santo mês a gente olhava a conta no balancete e tudo mais. Eu digo, já consumiu isso e tal, qual é a estratégia que você está fazendo para reverter e tal. Ou seja, é você olhar o problema e montar a estratégia. Olhar o problema e montar a estratégia. Ou seja, no mês de outubro, que essa empresa é nova, todo o valor do capital investido já voltou, já retornou, e hoje a empresa está com patrimônio líquido alavancado em liquidez de 180%. É como se eu falei com a Ailton, é como se eu tivesse aplicado 120 mil reais em algum negócio no início do ano de 2019 e este negócio hoje estivesse com 380 mil reais. Com uma boa aplicação, né? Com certeza. Roberto, mas o que eu queria dar a mensagem aqui para Beatriz é o seguinte:
diante de cada dificuldade que a gente tenha, seja de grana, seja de gente, seja de obstáculos que vêm surgindo na frente, existe forma de vencer. Nós é que não estamos enxergando. Perfeito. Roberto, quando o executivo vai contratar um profissional de direito, administração, economia, contabilidade, engenharia, o que é que ele busca? Quais são as habilidades? O que é que você olha para aquela pessoa e diz, olha, essa aqui é que eu vou contratar? Olha, vocês podem até me interpretar mal nessa minha resposta, certo? Mas eu não busco técnica. Eu busco motivação, caráter e potencial para aprender. A técnica, se ela tiver essas três coisas, a técnica, poxa, fulano não tem experiência, eu queria um profissional que já tivesse experiência com M&A, porque é muito importante e tal, mas aí você vê que a motivação dele não é tão boa, mas tem uma experiência muito grande em M&A. Eu prefiro pegar o que tem mais motivação, o que demonstra ter mais ética, mais caráter e mais gana para aprender, é o caso da fábrica lá, e dar a ele ferramentas para que ele entenda mais de M&A, entenda mais disso, mais daquilo, porque o que você... Cuidado, porque muitas empresas hoje admitem por competência e demitem por comportamento. Então, eu prefiro admitir por virtudes comportamentais e colocar o acervo técnico de curso e tudo mais à disposição desse funcionário. É uma mudança de postura e acho que ninguém entendeu mal, não. Está bem claro. Você pode falar um pouco sobre que atividades... Eu sei que eu estou abusando já do seu tempo, vão ser, prometo, 2 perguntinhas só. Que você podia falar um pouco sobre as atividades sociais que você capitaneou à frente das empresas, área de educação, capacitação, enfim, com esse cunho mais social, organização coletiva das pessoas. O que você pode falar para a gente? Essa é uma cachaça que eu gosto muito. Eu sou apaixonado pela área social. Eu fui presidente do Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul, o IDES, onde a gente fez, o foco foi na criança e no adolescente, e foram 3 vertentes. A primeira vertente de educação para o trabalho, segundo, empreendedorismo, e o terceiro foi um foco mais em ações sustentáveis, né? Gerar nesses jovens a visão de cidadania da sua área, da sua região. Também trabalhando na última empresa como CEO, a gente montou o Instituto Gente, que é focado na área de educação básica de jovens em regiões que estejam, vamos dizer, em extrema dificuldade. Do nosso lado, nas empresas que a gente tem até então 3 linhas de ações. A primeira, a gente fez uma parceria com o hospital local, lá de Tuberá, onde a gente reformou os leitos da área infantil de lá. Eu acho que muita coisa que eu estou falando aqui você não sabe, né, Marco? Não. Você não divulga. Exatamente. É aquela história, né? Fazer o bem não precisa se dizer para todo mundo, basta fazer, né? O dia que você for em Tuberá e quiser visitar a área lá, Claro. a ala infantil, está lá toda bonitinha. Como eu visitei a escola também. Isso. Aliás, todo mundo que é na indústria, antes de entrar pisar na fábrica, tinha que ir na escola para ver. E aí,
A gente fez isso e tem um trabalho também com adolescentes lá para fazer com que os adolescentes se animem mais com o esporte, com a corrida. Então, a gente promove uma corrida de aventura lá na região. E eu estou com a meta de 2021. Nós estamos lançando uma certificação agora, Fair Trade, que é uma certificação internacional. Eu tenho um cliente na Alemanha que é parte de um patrocinador de um projeto nosso, que é dedicado às áreas agrícolas, né? E em 2021, nós estamos desejamos montar um instituto chamado Instituto Lessari, que é em homenagem a meu pai. Eu quero fazer um instituto que abrace todas essas causas sociais, como meu pai muito gostava de fazer. Alberto, para uma última pergunta, para a gente poder encerrar, porque eu já sei que já esgotei seu tempo. Qual é o mindset, a mentalidade que um profissional de sucesso deve ter? O que é que você acha? O que é que você diria para, encerrando aqui para os nossos alunos? Acho que a primeira coisa é coragem, né? Coragem, pensamento positivo, sem se enganar, né? Coragem, pensamento positivo, gostar de gente, gostar de tratar bem todas as pessoas, independente da sua posição econômica, da sua função. Isso é importantíssimo. Quando eu vou visitar as fábricas, vou visitar as fazendas, as pessoas... Eu sinto que a gente cria laços muito interessantes com essas pessoas, porque não tem a soberba. Meu avô me dizia, eu acho que o próprio avô de Marco também deve ter dito isso muitas vezes: se você quiser conhecer uma pessoa, dê a ela duas coisas, poder e dinheiro. E toda vez que o poder e o dinheiro fizerem com que você seja uma pessoa mais soberba, mais distante, menos humilde, esse negócio não está lhe fazendo bem. Então, é isso. Coragem, gostar de gente, né? Ser resiliente, ter pensamento positivo. Tá mudo. Ok, obrigado. Infelizmente, a gente tem que encerrar por causa do horário. Os alunos têm outras aulas, você tem outras atividades. Eu agradeço muito, muito mesmo sua presença aqui, suas lições. Eu acho que foram extremamente importantes para nós, para todos nós, para mim, inclusive, evidentemente, mas mostrar aos jovens que, sim, você pode sair daqui da Bahia, da UFBA, né, sem recursos, e conquistar o mundo. E mantendo sempre uma postura humilde, uma postura de reconhecimento das humanidades, né, como você tem feito. Essa é uma lição importante, são lições importantes que você nos dá nesse encontro de hoje. Espero que a gente possa ter você em outras oportunidades também. Muito, muito, muito obrigado. Que legal. Espero que tenham contribuído aí com vocês, que essa conversa tenha surtido efeito positivo em muitos de vocês, tá bom? Contem sempre comigo, quando precisar, viu, Marco? Obrigado. Obrigado. Grande abraço, excelente dia. Igualmente. Tchau para vocês. Tchau. Até a próxima. Tchau.